A paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Meu nome é pastor Marcelo Alves Pereira. Nós somos do Ministério Altar de Deus, aqui na rua Ceará, no número 134, aqui em Jardim da Vila. Bem, eu gostaria de deixar uma palavra para você hoje, que é muito importante para nossas vidas, já que o mundo, o tempo, a hora está passando muito rápido. E nós temos que ter um cuidado todo especial para nós não ficarmos para trás. Pense nisso. Cuidado para você não ficar para trás. Porque o mundo está caminhando, as pessoas estão caminhando. E é um momento de nós olharmos para a nossa vida e ver o quão importante é nós caminharmos pela fé. Nós andarmos pela fé. Isso é muito importante, tanto para você como para mim. Nós precisamos rapidamente caminhar nos passos de Jesus. Até porque o mundo está numa correria muito grande. Então nós precisamos rapidamente caminhar na fé. Eu tenho essa palavra hoje para você, que diz aqui em Zacarias. A palavra diz assim em Zacarias, capítulo de número 4. Olha que coisa interessante que a palavra está nos dizendo. E ao anjo que falava comigo, veio novamente e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. Olha que coisa. E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei e eis que vejo um castiçal todo de ouro com um vaso no seu topo e com 7 lâmpadas sobre ele. E 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu Senhor? Zacarias faz uma pergunta a Deus sobre a visão que Deus deu a ele. Deus estava despertando a vida de Zacarias. Por isso nós temos que ter uma visão espiritual para a nossa vida. Porque nós temos que ter esse cuidado para nós não ficarmos para trás. Deus viu a necessidade de despertar Zacarias, me perdoa. Deus viu a necessidade de despertar Zacarias. Hoje nós temos visto a mesma necessidade na igreja. Deus está despertando a igreja para que a igreja possa caminhar pela fé. Existem pessoas que precisam ser despertadas. Mas por que ela precisa ser despertada? Porque parece que elas estão dormindo. Parece que elas estão entregues ao sono. Já entregou os pontos antes mesmo de terminar o ano. É notório nós olharmos aqui na palavra e vermos o quanto Deus está preocupado realmente com a vida de Zacarias e de todo o povo. Se lembra que Elias viveu isso? Elias era um homem cheio de fé, desafiou os profetas de Baal, respondeu a eles, Deus respondeu a ele com fogo. Deus fez maravilhas na vida de Elias, Elias viu tudo isso acontecendo. Mas aconteceu um contra-ataque do inimigo. A Bíblia diz que Jezabel, quando soube, mandou uma carta de ameaça para Elias. Ela manda uma carta para ele. E o que Elias fez? A Bíblia diz que Elias, ao receber esta carta, ele se esconde dentro da caverna. A Bíblia diz que ele fica triste, cabisbaixo e entra para dentro da caverna. Ao ponto do anjo aparecer e falar com ele. Olha que coisa interessante. Quando Elias viu tantas maravilhas de Deus, mas no momento que o inimigo ameaça Elias, Elias vai, se entristece, fica cabisbaixo e entra para dentro de uma caverna, como se tudo tivesse terminado. Aí o anjo do Senhor
ele vai lá dentro da caverna, aparece para ele lá em 1 Reis 19:9 e faz uma pergunta para Elias: Elias, o que tu faz aqui dentro? O que tu está fazendo aqui dentro, Elias? O que tu está dentro dessa caverna? Em outras palavras, disse o anjo para ele: desperta e sai dessa situação. Em outras palavras, o anjo disse para ele: olha, desperta e sai dessa situação, porque Elias estava dentro da caverna de cabisbaixo, depois de ter vencido 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. São 850 profetas falsos. Elias já tinha acabado de vencê-los, mas quando o inimigo contra-atacou ele com uma palavra, Jezabel manda uma carta dizendo que ia tirar a vida dele, ele se entristece e ele entra para dentro de uma caverna. Aí o anjo vai, entra dentro da caverna e pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Em outras palavras, o anjo estava dizendo: desperta e sai dessa situação. Se levanta dessa situação, desperta, Elias. O que tu está fazendo aqui? Que desânimo é esse? Deus disse: tem gente ainda, Elias, que estão de pé. Tem pessoas que não dobraram o seu joelho para Baal. Tem pessoas, ainda tem profetas na terra, Elias, que estão de pé. Porque você entrou dentro de uma caverna por causa de uma ameaça. Assim é hoje a igreja. Por que você está triste? Porque falaram de você, disseram que você não presta, disseram que você não serve para nada, não serve para obra, tu não tem chamado. Disseram isso para você e você ficou de cabeça baixa, está dentro da caverna. Você está triste, está abatido. Você entrou dentro de uma caverna e deixou toda a obra de Deus para trás. Você se esqueceu do que Deus fez para você. Se esqueceu do que você era, do que você é hoje. Se esqueceu disso. Elias tinha se esquecido de tudo que Deus tinha feito com ele, principalmente fazer ele vencer os profetas de Baal, que não foi uma batalha normal, foi uma batalha tipo épica. Sabe, para pensar o que é você ficar na frente de 850 pessoas, você sozinho, diante de 850 homens e mulheres, profetas de Baal e de Aserá, e você está diante dele e Deus te dá vitória contra 850. Para pensar nisso. Querido, minha querida, para pensar quantas vitórias Deus já lhe deu, sem você mesmo saber. O diabo já era para ter te botado doente numa cama e Deus foi lá e jogou por terra a obra do diabo e você não ficou doente. De repente já era para você ter morrido, mas Deus falou: ele não vai morrer, ele vai viver, ela vai viver. Mas quando Jezabel mandou para Elias uma carta, Elias entrou para dentro de uma caverna triste, abatido por causa de uma carta. E tem muitas pessoas hoje assim, por causa de uma palavra tão triste. Sabe o que eu posso chamar isso? Que nunca tiveram intimidade com Deus. Me perdoe. Porque se você está nessa situação de estar abatido, triste, eu não tenho, a minha vida é diferente, minha família teve dinheiro, eu não tenho, todo mundo foi bem-aventurado e eu não fui, eu não consigo ter isso, eu não consigo ter aquilo. O que tem isso? O que Deus quer de você é a tua fé. O que Deus quer da sua vida, que você demonstre fé nele, é isso que Deus quer. O que Deus estava falando em outras palavras para Elias é o seguinte: Elias, se levanta, se coloca de pé e tenha fé. Cadê a tua fé de alguns momentos atrás que você venceu os seus adversários e agora essa fé some de repente? Você se entristece por causa de palavra. Você larga a obra de Deus por causa de palavra. Você larga as coisas que Deus te deu por causa de palavra, porque disseram, porque falaram. Então Deus vai lá dentro e fala para Elias: olha, se levanta, Elias, se coloca de pé novamente. Você não pode se deixar o desânimo entrar na tua vida. Mas quem está desanimado é você, que não deixou a obra se completar na tua vida. Logo, a Bíblia diz que Elias, ele se levanta. E a Bíblia diz que Elias agora ele vai sair da caverna. Olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui quando nós começamos a ler hoje.
O livro de Zacarias, capítulo 4, Deus despertando Zacarias. E agora Deus vai despertar Elias. Deus vai falar com Elias, é hora de lutar, é hora de guerrear. Tudo, Elias, pode acontecer. Eu sou o Deus da sua vitória. O que Deus tem falado para você? Que Ele é o Deus da tua derrota? O que Deus tem falado para você? Que você não pode vencer? Não, pelo contrário, Deus falou com você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus tem falado a você, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É o contrário. Mas hoje é o dia de você não ficar para trás. Hoje é o dia de você avançar. Hoje é o dia de você cultuar a Deus. Nós temos hoje aqui no Ministério Altar de Deus o culto de libertação, é o culto da guerra, é o culto da batalha, é onde nós vamos para um campo de batalha espiritual, lutar contra os demônios, lutar contra os espíritos malignos, lutar contra o nosso adversário, Satanás e seus demônios. Nós vamos para a guerra hoje, para a batalha épica, porque vem legiões de demônios contra a nossa vida, mas a Bíblia diz o que está em nós é maior do que o que está lá no mundo. Você não pode ficar para trás por causa de palavras. Você tem que avançar para o campo de batalha, que é hoje que tudo vai mudar. Deus falou, Elias, agora tu vai sair dessa caverna e você vai lá. E vai dizer para ele que a terra não vai dar água. Eles vão ficar sedentos, Elias. É o tempo de você falar, profetizar. Profeta não foge. Profeta não volta para trás. Profeta, ele é forte. Fala para si mesmo, eu sou forte no Senhor. Lembra aquela passagem que diz, digo fraco, eu sou forte? Muitas pessoas pegam essa palavra, essas escrituras e digam assim, e eles interpretam errado e leem errado. Ah, digo fraco, eu sou forte. Não. Diga ao fraco, sou forte. Deus está dizendo para você hoje, diga para você mesmo, eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Eu não nasci para ser derrotado. Eu não nasci para perder batalhas. Eu não fui criado, nem gerado, nem criado para viver uma vida de tristezas e mágoas e rancores. Não. Eu nasci para um propósito. Nós nascemos para um propósito ainda maior do que pensamos. Deus, ele quer te levar em lugares grandes. Então preste atenção, para você não ficar para trás, a primeira coisa que você tem que ser é forte para manter a sua vida com Deus. Deus estava ensinando a Zacarias ser forte. Deus ensinou a Elias, seja forte. Para que você tenha uma vida, manter a sua vida com Deus, tem que ser forte, querido. Tem que ser forte, querido. Muitos ataques você vai ter. Muitas pessoas vão te julgar, muitos não vão te ajudar, é verdade. Muitos não vão olhar com você e não vão te ajudar, mesmo tendo condição de te ajudar, eles não vão te ajudar. A tua vida é só com Deus, a tua dependência é com Deus. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua fé? Está como Elias entrando para dentro de caverna depois de uma ameaça de uma mulher. E aquela mulher servindo a deuses estranhos, e Elias servia ao Deus que mandou fogo do céu. Ele viu o fogo descer e acabar com a vida daqueles profetas. Ele viu. E agora Elias correu, igual você, igual muitas pessoas estão correndo. Correndo por quê? Maior o que está em nós do que o que está lá no mundo. Por isso Deus está te chamando hoje, para que você se levante, se coloque de pé. Hoje, no Ministério Altar de Deus, às 19h30, nós vamos para uma batalha espiritual, nós vamos contra o diabo mesmo. Porque demônio existe, diabo existe. Tem muitos lugares aí que estão maquiando o diabo. Tem muitos lugares aí que eles estão sendo advogados do diabo. Estão dizendo que nem tudo é o diabo, que isso aí é assim mesmo. Olha, teu marido está saindo da tua casa, está indo embora com a amante porque é assim mesmo. A vida é assim, vai, arruma outro. O diabo está fazendo isso. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Nós sabemos que a nossa luta é contra o diabo.
que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você foi criado para ter vida e vida com abundância, mas para você não ficar para trás, você vai precisar ser muito forte. Você vai ter que ter a força do Senhor, a força do Espírito Santo na tua vida, para que a tua vida venha mudar, venha ser transformada. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida para não ficar para trás é ser forte diante do Senhor. A segunda coisa, você terá que ter coragem. Coragem de enfrentar qualquer situação. Porque até então, a Bíblia diz que Elias teve coragem diante dos profetas do Baal e de Aserá. Mas quando Jezabel manda uma carta para ele ameaçando, ele corre para dentro da caverna. Cadê a coragem de Elias? Como é que Elias se porta daquela maneira? Sabe, Elias, diante dos profetas, Deus foi dentro da caverna, o anjo foi dentro da caverna falar para ele: Elias, o que tu está fazendo aqui dentro? Teu lugar não é aqui dentro, é lá fora, enfrentando os adversários. Você não viu que eu mandei fogo do céu e consumi o holocausto? E derrotei todos os profetas de Baal e de Aserá? Elias, você não viu quando Jezabel mandou te prender? Eu matei 50 homens. Depois eu matei mais 50 homens e destruí 50 inimigos, mais 50 inimigos. Você esqueceu? Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, se levanta, ergue a tua cabeça. Não fuja por causa de ameaças. Não se entristeça nem se desanime por causa das ameaças, porque disseram que você não serve para a obra, disseram que você não presta, disseram que Deus não tem obra em tua vida. É mentira do diabo. Se coloca de pé novamente, para você não ficar para trás, porque as pessoas estão caminhando para frente. Deus falou com Moisés, o povo estava reclamando. O povo estava chorando, reclamando, murmurando. Deus olhou para Moisés. Quando Moisés veio falar com Deus, Deus falou: para, Moisés, diga o povo que marche. Ou seja, Deus cortou pela raiz o mal e disse: para, não fala mais nada, Moisés, mas diga esse povo aí que marche. O povo tem que marchar, você tem que caminhar. Demônio existe, o mal existe, as obras do diabo existem para destruir a tua vida. E quantas vidas estão destruídas por causa de obras do diabo? Quantas vidas estão destruídas por causa de bruxaria? Você pensa que na época do passado não existia bruxaria? Você vê pela passagem de Elias. Você vê que os profetas de Baal, de Aserá, o que eles faziam? Cultuavam a divindades malignas, a deuses estranhos. Mas aí Deus entra e destrói tudo aquilo, desfaz tudo aquilo para dar vitória a um homem chamado Elias. Imagina o que Deus quer fazer conosco nessa época. O problema é que às vezes você está no lugar errado. Porque muitos lugares que se dizem casa de Deus estão maquiando o diabo. Estão dizendo que nem tudo é o diabo. Essa doença é assim mesmo. Minha mãe teve, eu também tenho. Meu pai teve, eu também tenho. Isso aí não é nada de anormal. Isso aí é assim mesmo. É mentira do diabo. É mentira. Porque quando você aceita Jesus como Salvador da tua vida, o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Você passa a ser uma nova criatura. Quando você se batiza nas águas, o homem velho, a mulher velha fica nas águas. Fica lá aquele homem velho, aquela mulher velha, e ele se levanta das águas uma nova criatura. Olha que mistério. Você se levanta, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que Deus te fez, para se levantar e deixar o passado para trás. O que passou, passou, e eis que tudo se fez novo. Deus está falando com você, tudo se fez novo na tua vida. É hora de se levantar, é hora de caminhar, é hora de viver uma vida abençoada. É hora de ver os caminhos, seus caminhos mudando. Deus te dando novas direções. É hora de você sair dessa cama, que o diabo entravou você nessa cama.
É hora de você se levantar desse leito e dizer para o diabo: diabo, você não tem direito na minha vida, você não tem direito no meu corpo, você não tem direito na minha felicidade, você não tem direito sobre minhas finanças, você não tem direito sobre mim, Satanás. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu sou especial para o meu Deus. É hora de você se levantar, para você não ficar para trás. Porque se você parar, as pessoas vão passar por cima de você. Entenda isso. Entenda isso. Nós não vivemos nesse mundo para apenas passarmos nesse mundo, não. Nós viemos para fazer história. Nós viemos para representar o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz para você não ficar para trás. Deus desperta Zacarias. Zacarias não sabe. E Deus dá um despertamento para ele do que iria acontecer. Então preste atenção nisso. É tempo de você se levantar e dizer: chega, dessa maneira eu não vivo mais. Porque você está tanto tempo nesse lugar que dizem que é o templo, dizem que é uma igreja, mas não luta contra o diabo. Demônio não sai só com louvor. Demônio sai com autoridade espiritual. Demônio se afasta com autoridade espiritual. Uma vez um jovem chegou perto de mim e falou: pastor, quando Saul estava endemoniado, Davi ia lá e tocava a harpa dele, cantava e o diabo o deixava. Mas Davi já tinha autoridade de Deus sobre ele, já era escolhido como o novo rei de Israel. A autoridade estava em Davi. E cada vez que Davi ia louvar a Deus, Davi determinava que Saul fosse liberto, transformado. Davi falava assim: deixa eu tocar, que esse mal irá sair dele. E começava a tocar. Davi falava para a esposa de Saul, para os filhos de Saul: deixa, eu vou tocar, e o meu Deus vai libertar Saul desse mal dele. Ele vai dormir em paz, ele vai acordar em paz. E pegava a harpa e tocava. A autoridade de Davi que ele já tinha. Deus trabalha com autoridade. A autoridade está sobre você. Você decide se você quer continuar dessa maneira aí. Se você quer continuar chorando para as pessoas ter pena de você, ou você levanta a tua cabeça, se coloca de pé e venha aqui junto conosco no Ministério Altar de Deus hoje, 19h30, lutar nesse campo espiritual, repreender os demônios, as obras de macumba, feitiçaria, bruxaria, olho grande, inveja, maldição hereditárias, pragas malditas lançadas contra você. É tempo de se colocar de pé, senão você vai ficar para trás. O tempo que passa não volta mais. Ontem eu estava dando uma palavra sobre a igreja e dizendo o quão nós devemos viver intensamente para Deus. Nós precisamos viver intensamente para o Senhor. Por isso Deus está falando com você nessa segunda-feira. Hoje, eu, pastor Marcelo, juntamente com toda a equipe, estaremos entrando no campo de batalha para vencermos o nosso inimigo. Olha, preste atenção. Nós não vamos para lutar. Nós não vamos para lutar, nós vamos para vencer. Fala para você mesmo: eu não vou para lutar, eu vou para vencer. Nós vamos para vencer essa batalha. Mas para vencer essa batalha você precisa ser forte. Para vencer essa batalha você precisa ser o quê? Corajoso. Duas coisas que Deus exige de nós, como exigiu na vida de Josué: seja forte e corajoso. Deus quer que você seja corajoso. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje. Eu quero esperar vocês de qualquer credo religioso. Sabia que tem pessoas servindo ao inimigo, mas quer sair de lá e não tem como? Ela vive sendo ameaçada e o medo entra dentro dela, assim como aconteceu com Elias. Viveu ameaçado e o medo entrou sobre Elias. Mas a vida de Elias foi transformada quando Deus falou com ele: sai dessa caverna, levanta-se, Elias, e volta, sai dessa caverna, porque eu sou contigo.
Deus está falando com você, minha querida espírita, minha querida católica, espírita, de qualquer credo religioso. Se levanta. É tempo de ser curado, liberto e transformado. É tempo de viver a vida em abundância. Que coisa interessante o que diz aqui nas Escrituras. Para ser corajoso, nós temos que recusar as ofertas do diabo. Nós temos que recusar as ofertas de Satanás para nós sermos corajosos. Satanás está te chamando para bebida. Satanás está te chamando para adultérios. Satanás está te chamando para você cheirar, fumar. Satanás está te chamando para encruzilhada. Satanás está te chamando para dentro de uma mata virgem, para a predeira. Satanás está te chamando para fazer o que ele agrada a ele. Mas Deus está dizendo para você hoje, Deus está dizendo para você hoje, que a sua fé é maior do que o pedido do diabo. O que está em você tem mais poder do que o inimigo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você sabia que o Espírito de Deus fala contigo todos os dias? Você sabia que quando você sente aquela vontade, aquele desejo de fazer o bem, é o Espírito de Deus? Você sabia que Deus está falando com você nessa hora do almoço? Eu sei que é a hora do almoço. Eu sei que esse momento você sentou para almoçar, você que está numa empresa, você que está trabalhando, mas eu não posso deixar de lhe dar esse convite nessa noite, às 19h30, aqui na Rua Ceará, 134, em Jardim da Viga, em frente ao paintball. Eu não tenho como não convidar você, porque nós temos que dar um basta nessa situação. Nós não podemos ficar parados, senão nós ficaremos o quê? Para trás. Então, se eu quero realmente não ficar para trás, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, eu preciso ser forte. Segundo, eu preciso ser corajoso. E terceiro, eu preciso ser obediente ao Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, ele opera dentro da obediência. Ele faz sinais, prodígios e maravilha dentro da obediência. Hoje é o que o Espírito Santo está falando para você. Seja obediente à voz desse humilde pastor que te chama. Esteja conosco hoje às 19h30, aqui na Rua Ceará, número 134. Querido, querida, traga um amigo, porque o verdadeiro amigo, a verdadeira amizade é aquela que se preocupa uma com a outra. Você sabe que a tua amiga está triste, abatida por causa da vida sentimental. Você sabe disso. Você sabe que há uma destruição na vida de uma amiga tua porque alguém na casa dela está doente, está enferma, está naquele leito. E você sabia que 90% das pessoas doentes dentro do hospital é obra do diabo? Ele que coloca as doenças e enfermidades? Eu vou até falar 95% delas é isso. O diabo coloca a doença, a enfermidade e faz com que ela vá definhando. Mas Jesus falou que veio para desfazer a obra do diabo. E eu vou estar nesse altar dessa igreja às 19h30. Nós estaremos no culto e ali eu estarei naquele altar, clamando pela tua vida, orando, buscando a Deus como um verdadeiro guerreiro. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Mostra para todo mundo quem é o teu Deus. Mostra para todos que a tua vida pode mudar. E ela vai mudar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então seja forte, seja corajoso e seja obediente ao que o Espírito Santo está falando com você agora. Eu vou te esperar hoje às 19h30. Que Deus abençoe você a hora do teu almoço, que você trabalhe e tenha uma vida abençoada e que hoje as bênçãos do Senhor venham sobre você e que o Espírito de Deus te fortaleça para você estar aqui hoje no Ministério Altar de Deus. É só anotar: Rua Ceará, número 134, Jardim da Viga, Ministério Altar de Deus. Vai aí na Uber, coloca no teu telefone aí e vai aparecer aí para você a localização da igreja. Você vai vir de Uber, você vai vir aqui na igreja. Olha, é uma igreja que você vai visitar e vai amar, porque vai transformar a tua vida. Deus não é Deus de mudança, Deus é Deus de transformação, sabe? Pessoas estão falando: eu mudei. Se você mudou,
ainda está mal. Você precisa se transformar, porque mudança, as pessoas carregam coisas velhas com ela. Você já viu uma mudança? Fulano vai mudar de tal lugar para tal lugar, ele leva as cacarecadas, tudo velho junto com ele. Ele leva lá as coisas velhas, o sofá velho, a cama velha, é tudo quebrado, ruim. Principalmente ele faz essa de um lado para o outro, ele faz essa mudança de noite no caminhão fechado para ninguém ver as tralhas dele. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é transformado pelo Espírito de Deus. Se tem alguma coisa velha, ela vai ser jogada fora e vai se transformar em novo. Por isso, Deus abençoe a tua vida. Eu aguardo você aqui no Ministério Altar de Deus, Rua Ceará, número 134, Jardim da Vila. Meu nome é pastor Marcelo Alves Pereira. E que Deus abençoe você. E eu, com toda a minha equipe aqui de obreiras e obreiros e pastores, estaremos aguardando você, porque hoje nós vamos invadir uma região e nós vamos vencer o nosso inimigo para levantar a bandeira da nossa vitória. Deus abençoe a todos que entraram aqui comigo nessa tarde desse dia. Tenha um bom almoço, uma família abençoada. Dê aí a paz do Senhor para o seu patrão, da sua empresa. Abençoe a vida dele também, para que ele continue dando, que ele seja próspero, para que você continue a trabalhar. Deus abençoe a todos vocês. Eu aguardo vocês hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus.